No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Mecânico recebe ferramentas como parte de acordo na Justiça do Trabalho. Livro aborda a sustentabilidade das relações de trabalho e o que fazer para tornar o ambiente de trabalho mais humano e saudável. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre o impacto da reforma trabalhista na Previdência. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Mecânico recebe ferramentas como parte de acordo na Justiça do Trabalho. Livro aborda a sustentabilidade das relações de trabalho e o que fazer para tornar o ambiente de trabalho mais humano e saudável. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre o impacto da reforma trabalhista na Previdência. O Hora Extra está começando agora. Um trabalhador que entrou com uma ação na Justiça do Trabalho em Goiás contra seu ex-empregador recebeu ferramentas como parte do pagamento do acordo selado entre os dois. Com o pagamento, o empregado deu continuidade ao negócio, uma oficina mecânica, que antes pertencia ao ex-patrão. Quem vê o mecânico Carlos Alberto assim, feliz da vida, trabalhando com o que gosta e na própria oficina, nem imagina que tudo isso é resultado de um acordo feito no Tribunal do Trabalho. Ele saiu do último emprego com salários atrasados e precisou recorrer à justiça para receber. A surpresa foi que o antigo patrão entrou em acordo com ele e ofereceu ferramentas como forma de pagamento. Eu achei que foi um desafio e uma oportunidade enorme, né? E assim, inclusive eu aconselho casos parecidos que entrem em um acordo, que é bom isso. É bom para quem está pagando e quem está recebendo, né? Ambas as partes ficam contentes, né? As ferramentas e equipamentos que Carlos Alberto utiliza para atender a clientela, que cresce a cada dia, foram entregues a ele como parte do acerto que chegou ao valor de R$ 8.000. O mecânico ficou satisfeito com o desfecho da história e está certo de que aceitar o acordo foi o melhor caminho. Graças a Deus mesmo. Sucesso. Sucesso mesmo, sucesso total. Não parou mais, graças a Deus. Depois que eu assumi, nunca mais faltou carro. Foi aqui no Sejusc do TRT 18 onde foi dado um ponto final ao problema do mecânico Carlos Alberto. E muitos casos que chegam ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos são resolvidos de maneira rápida e representam um marco, o início de uma nova vida a muitos trabalhadores e patrões. A secretária executiva do Sejusc, Leila Alves, conta que mais de 40% dos casos são resolvidos com a conciliação e que o acordo do mecânico foi feito rapidamente. Foi bem simples, tendo em vista que eles já tinham conversado entre si e já tinham negociado a forma como seria o pagamento desse crédito trabalhista. Eles chegaram, procuraram a Giovana, que é a conciliadora, nossa conciliadora aqui da 12ª Vara, que auxiliou na análise jurídica do acordo, se estava de acordo com a legalidade, mas resolvido isso, ela só teve que analisar esse ponto, né? E para quem quer resolver a vida, assim como Carlos Alberto fez, o caminho é simples. Então, se é desejo das partes conciliarem e se resolverem de uma forma que seja legal e com um pagamento que seja diferenciado em ferramentas ou em outro tipo de bem, não tem problema nenhum. Pode entrar no Quero Conciliar, se já tem um processo em trâmite, vai no Quero Conciliar, pede essa conciliação aqui, a gente agenda, eles comparecem e a gente analisa o acordo e sai daqui já resolvido, homologado. Caso eles já se resolvam e não tem ainda uma audiência marcada, e tem urgência nessa homologação, eles podem comparecer aqui no Sejusc, que a gente atende prontamente. É possível falar em relações de trabalho sustentáveis? É o que pretende responder o livro com o mesmo título que foi lançado em Goiás. A obra de 3 autores
Trata das relações de trabalho precarizadas em razão de fenômenos como a globalização e o neoliberalismo. Ao construir uma ponte entre o direito e a psicologia, os autores apresentam uma proposta de solução para a sustentabilidade das relações de trabalho. O lançamento aconteceu no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia, durante um evento do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. A advogada Carla Maria Santos Carneiro falou sobre a obra, que saiu do forno após cerca de 2 anos de muito trabalho. O livro é fruto de uma dissertação, de um mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, que foi cursado durante 2 anos. Após a conclusão da dissertação, ela foi enriquecida pelas contribuições pessoais do orientador, né? E quando houve a admissão num doutorado em psicologia, nós conhecemos a disciplina psicodinâmica do trabalho, que é de autoria de um psicólogo, de um psicanalista, psiquiatra e ergonomista francês, Christophe Dejour, né? E percebi que ele poderia ser uma resposta para aqueles anseios que nós tínhamos, né? Que era apresentar uma possibilidade dessa sustentabilidade das relações de trabalho a partir de uma disciplina teórica. Durante o lançamento, Carla Maria explicou que o livro deve atender um público amplo e que um dos objetivos é alertar para a importância de construir um ambiente de trabalho sustentável, o que infelizmente ainda não acontece no Brasil. Todos, né, trabalhadores, empregados, empregadores, todos podem refletir sobre o que ali está, né, para compreender exatamente o universo que nós estamos vivendo hoje, né, todas as situações contemporâneas que nós estamos experimentando. E com certeza poderão alcançar grandes comprometimentos. A doutora em psicologia Lila de Fátima, uma das parceiras na autoria do livro, destacou que os conhecimentos descritos na obra podem ajudar trabalhadores e patrões a enxergarem os riscos que ambientes de trabalho desequilibrados podem provocar. Nós trabalhamos juntos, foi construção 6 mãos, né? Do professor Germano, a dela e a minha. Muito bom. No próximo bloco, o advogado Alan Rocha, presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, fala sobre o impacto da reforma trabalhista na Previdência. Voltamos em instantes. Quais os direitos do trabalhador na demissão sem justa causa? O empregado demitido sem justa causa recebe o saldo do salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, terço constitucional sobre o valor das férias vencidas e proporcionais, recolhimento do FGTS e multa de 40% sobre o valor do fundo. Os especialistas sustentam que os recursos da Previdência Social brasileira passam por desmonte ao longo do tempo. Os recursos da Seguridade Social acabam sendo utilizados para outros fins, quando, por exemplo, há a desvinculação de receitas da União. A reforma trabalhista que está em vigor também pode trazer reflexos aos cofres da Previdência. Mas de que forma isso pode afetar o trabalhador? Quem fala sobre o assunto é o advogado Alan Rocha, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Seja bem-vindo à Hora Extra novamente, né, Muito doutor? obrigado, Fabiola. As novas modalidades de contrato de trabalho, introduzidas pela reforma trabalhista, como um contrato intermitente e ampliação da terceirização, podem impactar na arrecadação da Previdência? Isso já pode ser sentido? Impactam sim, Fabiola. Indiscutivelmente, porque há uma redução do salário do trabalhador. No caso do contrato intermitente, pode ter salário até abaixo do mínimo legal estabelecido, né, na nação brasileira, e isso tem um impacto na arrecadação. Não vou dizer que isso já está impactado, porque é recente, né? A reforma trabalhista ela passou a ter sua vigência no fim do ano passado, mas a curto prazo eu tenho certeza que isso terá um impacto significativo. No caso do contrato de trabalho intermitente, o que o trabalhador pode fazer, né, quando ele não completa as horas que dariam um salário mínimo? Ele vai ter que pagar, no caso, a diferença para a Previdência, para ter o benefício? Sim, isso até estava na reforma trabalhista,
não foi referendado pelo Congresso Nacional e depois o governo federal editou uma medida provisória fazendo valer essa regra. Um exemplo aqui para que fique até claro. Vamos supor que ele seja o caso de um garçom, que ele trabalhe aos finais de semana e tem uma renda aí de R$800. A contribuição dele vai incidir sobre os R$800. Como o salário mínimo hoje é de R$954, para que ele seja garantido que aquela contribuição dele tenha efeito de segurado, ou seja, que conserve a qualidade de segurado dele e passe a ter direito de ter um benefício previdenciário no futuro, ele tem que complementar essa contribuição. Nós sabemos, Fabíola, que isso vai ser um transtorno muito grande para o trabalhador e um transtorno, inclusive, para a arrecadação da Previdência Social. Mas para o trabalhador, eu coloco o trabalhador como a parte que terá uma pena maior nesse aspecto. Por quê? Não temos educação previdenciária, não tem cultura previdenciária, dificilmente algum trabalhador vai fazer esse complemento. E aí fica a indagação, a Previdência vai arrecadar sem dar nenhuma cobertura a esse trabalhador? É algo que eu tenho certeza que será discutido nos tribunais no futuro. Com certeza. Outra provável redução de receita está na exclusão dos prêmios da remuneração do trabalhador e, com isso, da base de cálculo da contribuição previdenciária. Seria isso mesmo? Também, né? Quando você exclui todas essas gratificações que fazem parte do salário do trabalhador, hora extra, todas essas questões aí, isso vai reduzir o quê? A contribuição. Reduzindo a contribuição, e nós sabemos que benefício previdenciário, ele leva em conta a média aritmética de todas as contribuições que o segurado tem, que o trabalhador tem. Então, se reduz isso na média aritmética, vai reduzir isso o quê? No valor do benefício previdenciário. Seja uma aposentadoria, seja uma pensão, seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria por invalidez, seja uma aposentadoria especial, ou seja, qualquer benefício previdenciário terá redução com isso. Logicamente, reduz também a arrecadação do sistema previdenciário. E de que forma essa redução de receita da Previdência, né, com as leis novas trabalhistas, vai afetar o dia a dia do trabalhador? Isso pode afetar de um modo geral, pode afetar toda a comunidade que depende de um benefício previdenciário. Porque reduzindo a arrecadação, principalmente que nós estamos tratando de época em que se tem um aumento da longevidade de vida, uma baixa taxa de natalidade, tem que se discutir, sim, reforma da Previdência Social. Eu sou contra o modelo atual que foi apresentado, mas discutir ajustes para garantir a sustentabilidade do sistema é necessário. E vem justamente na contramão de tudo isso, que teria que se ampliar o trabalho, ampliar as fontes de arrecadação, vem se reduzindo as fontes de arrecadação. Então, não vou dizer que em curto ou médio prazo isso vai ter um impacto, mas a longo prazo certamente vai ter um impacto danoso na sustentabilidade, ou seja, no equilíbrio de contas do sistema previdenciário. Ok, doutora Alain, nós vamos agora para uma pergunta de uma servidora acerca da Previdência e da aposentadoria. A nossa carga tributária já é alta e os nossos recolhimentos previdenciários também são. A aposentadoria não seria o mínimo de contrapartida que o governo nos daria por esse tempo de trabalho e essa contribuição? A pergunta da Leila é extremamente interessante, concordo plenamente com ela. Nós temos uma carga tributária excessiva, sabemos que existem os contribuintes indiretos do sistema previdenciário, aqueles que não contribuem diretamente, mas que se usufruem de benefícios e serviços no mercado, que é oferecido no mercado, e isso tem contribuições que são destinadas para a Previdência Social, a aposentadoria seria o mínimo que deveria ser garantido. Não poderia tratar o aposentado ou tratar o sistema previdenciário como vilão da economia, sendo que, na verdade, é justamente o contrário. Só em termos de previdência destinada àqueles que trabalham sob o sistema seletista, né? Os trabalhadores que a sua regra é a CLT, que contribui para o regime geral de previdência social administrado pelo INSS, nós temos mais de 20 milhões de aposentados. Então, a Previdência, na verdade, o que ela faz? Ela injeta esse dinheiro no mercado, na sociedade, fomentando a economia. E vem sendo tratado como um vilão da economia, que não é bem assim. Ok, doutora Alain, nós vamos para um rápido intervalo agora, hoje conversando com o advogado Alan Rocha, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, que está falando sobre os impactos da reforma trabalhista na Previdência. Não saia daí.
que é o salário hora? É quando o trabalhador ganha por hora trabalhada. Se ele é um mensalista com carga de 8 horas diárias, deve dividir sua remuneração por 220 para saber o valor da hora trabalhada. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Alan Rocha, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Ele fala sobre o impacto da reforma trabalhista na Previdência. Doutor Alan, você já disse em entrevista aqui no Hora Extra que a Previdência não é deficitária, como alega o governo. Ou seja, porque existe, né, o tripé da Seguridade, que é a saúde, a assistência e a aposentadoria e a Previdência. E está claro que essa insistência do governo em dizer que a Previdência é deficitária é para insistir na aprovação dessa reforma. Qual que é o verdadeiro motivo do governo em apresentar uma reforma dessa? É acabar com a Previdência Pública, enfraquecer esse setor? É certo que a Previdência Social ela faz parte desse sistema de seguridade social. É um sistema que, inteligentemente, o Constituinte de 88 criou, observando com olhos bem largos no futuro. Porque ele observou que só as contribuições dos empregados e dos empregadores não seria suficiente para esse sistema estar no azul. E tanto que se somar só isso, ele está no vermelho. Então criou o sistema de seguridade social, trouxe outras contribuições para isso, colocou ali a saúde e a assistência social junto. Então hoje nós temos contribuições do quê? Do PIS, da CONFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e os concursos de prognósticos. Praticamente todos os serviços e todos os produtos têm PIS e CONFINS. Os concursos de prognóstico são os jogos de loteria. Toda vez que alguém vai numa loteria e faz qualquer jogo ali, parte daquela arrecadação vai para a Previdência, para a Seguridade Social. Então, quando cria a Seguridade Social, o sistema está no azul, ele é superavitário. Ele tem uma arrecadação e aquilo que se gasta com a Seguridade Social de modo geral, ainda sobra alguma coisa. Então, não dá para o governo tratar uma reforma da Previdência como ele apresentou e quer discutir ela no parlamento brasileiro, unicamente com o objetivo de ajuste fiscal, quando nós temos um sistema em que ele deveria respeitar a Constituição Federal. Se respeitasse a Constituição Federal, criando o orçamento próprio da Seguridade Social, e esse orçamento não comunicasse com nenhuma outra despesa do governo, nós teríamos um sistema totalmente sustentável e perene. Claro, ao longo do tempo, necessidade de ajustes, mas ajustes com o objetivo de quê? De manter esse sistema saudável, de manter que esse sistema conseguisse suportar as aposentadorias das próximas gerações. Então, não vejo, e aqui particularmente falando, outro objetivo do governo a não ser fortalecer o mercado especulativo, o mercado financeiro, que seriam os bancos. Tanto que o governo utiliza de um sistema há muito tempo, vários governos têm utilizado disso, que é a DRU, a desvinculação das receitas da União, vai ali no dinheiro das aposentadorias, tira, antes era 20%, hoje é 30%, tira para pagar o quê? Juro da dívida pública. E juro da dívida pública só atende quem? Banco. Certo. Vamos agora a uma outra pergunta, agora desta vez de um advogado, sobre o impacto da reforma trabalhista na Previdência. Vamos lá. A minha pergunta, ela é em razão da reforma trabalhista. Sabidamente, a reforma trabalhista foi um projeto de lei feito a toque de caixa, com pouquíssima discussão, né, em razão das questões políticas e financeiras envolvendo esse projeto de lei. A minha pergunta é, sabidamente, esse projeto de lei, ele alterou uma série de questões dentro do direito do trabalho, mas que geram influências no direito previdenciário. Entretanto, não tiveram o cuidado de modificar a legislação previdenciária. Quais são as consequências dessa não mudança na legislação previdenciária, mas que é afetada pelas modificações da legislação do trabalho? Como sempre, e o doutor Arthur tem uma razão, o legislador brasileiro, ao invés de facilitar, muitas vezes ele busca criar dificuldade, né? Se faz uma reforma ali, com reflexo em outros segmentos, sem discutir, sem conversar. A própria reforma da Previdência que se busca fazer, a proposta dela não foi conversada com a sociedade, que terá diversos outros reflexos. Então, não tenho dúvida de que os reflexos da reforma trabalhista no sistema previdenciário serão debatidos nos tribunais brasileiros, será o judiciário que terá obrigação
de definir, de colocar uma solução sobre esse assunto, quando, na verdade, o assunto já deveria vir resolvido do Legislativo. Bom, a reforma do jeito que está, ela prejudica o trabalhador. Mas o senhor disse anteriormente que são necessários alguns ajustes. Quais ajustes seriam necessários hoje, do jeito que está na Previdência? A idade mínima é algo que tem que ser discutido. Eu não sou contra estabelecer uma idade mínima, até porque o mundo inteiro já criou uma idade mínima. Nós temos um envelhecimento da população brasileira, um envelhecimento da população mundial de modo geral. Nós temos uma baixa taxa de natalidade e está aí um elemento, Fabíola, que pode ser, no futuro, um grande problema para equilibrar as contas da Previdência, porque nós não teremos, baixando a taxa de natalidade, nós não teremos, no futuro, trabalhadores ativos para manter esse sistema. Então, quando esses fatores vão acontecendo, esses fatores sociais, o que é necessário? Discutir o sistema previdenciário, mas não como ajuste fiscal, não com números verdadeiros, não com números que não são transparentes para a população. O governo tem que ter uma conversa transparente com a população, mostrar qual que é a realidade do sistema de seguridade social e a partir daí nós vamos discutir o quê? Elementos para manter esse sistema equilibrado, para manter, uma palavra que eu gosto de usar muito, a sustentabilidade do sistema previdenciário. E ajustes agora e ao longo dos tempos serão necessários. Mas primeiro eu preciso saber, de forma verdadeira, respeitando o que diz a Constituição Federal, quais são os verdadeiros números do sistema previdenciário. E para garantir a sustentabilidade, né, do sistema e evitar os saques, seria necessário aprovar, regulamentar, né, o que a Constituição pediu. Né? Exatamente, criar o orçamento próprio da Seguridade Social. Com o orçamento próprio da Seguridade Social e aquele dinheiro que é ali arrecadado, não comunicar com nenhuma outra despesa do governo, para você ter uma noção, hoje o governo pega despesas que são de naturezas fiscais, até plano de saúde dos servidores públicos e incide como gasto do sistema previdenciário, ali dentro do sistema de seguridade social. Isso não é possível, isso não pode ser admitido. Então, respeitar o que está na Constituição Federal. Crie o orçamento próprio da Seguridade Social, esse dinheiro não comunica com nenhuma outra despesa do governo e a partir daí nós teremos, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, um sistema superavitário. Muito obrigada pela entrevista e pelos importantes esclarecimentos, doutor Alan. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar no Hora Extra. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Alan Rocha, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário e que falou sobre o impacto da reforma trabalhista na Previdência. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.